venha nos visitar aqui. Você está feliz com o Senhor? Isso. Preste atenção que o Senhor vai falar para você através dos lábios do servo do Senhor. Ok, Pai. Muito obrigado. Louvamos e agradecemos a Ti pela Tua presença. Obrigado pela vida do pastor Denilson, pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua fonte de renda, que possamos estar sempre liberados para ouvir a Tua voz e glorificar a Ti. Te louvamos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pastor Denilson, você tem uma bênção. Amém, igreja, boa noite. Agradecer meu pastor por mais uma vez que ele me dá a oportunidade de estar aqui, compartilhando com a igreja essa palavra que Deus colocou em nossos corações. Eu gostaria de também dar boa noite para os nossos irmãos que estão em casa. Tem aí 17 pessoas assistindo o culto, online. Que Deus abençoe e esteja visitando esses lares em nome de Jesus. Meu pastor já orou por mim, já é o suficiente. Então vamos lá, Bom, o tema dessa reflexão que eu quero compartilhar com a igreja, ela tem como tema a tragédia do Éden e a intervenção de Deus. Todos nós sabemos que no Éden, aconteceu um episódio, o episódio da queda do homem, e que esse episódio ele trouxe sequelas para toda a humanidade. Inclusive, os problemas que ocorreram pela queda do homem não são problemas apenas daquela geração de Adão, Eva e seus filhos. Esses problemas eles vieram perpassando anos, milênios, e estão presentes na nossa vida. Então, a nossa ministração, ela terá como base o livro de Gênesis, capítulo 3, do 1 ao 24, que daqui a pouco nós estaremos lendo. Mas por que o Éden foi uma grande tragédia? Por que a queda do ser humano, a queda do homem e da mulher foi uma grande tragédia? Porque aquele acontecimento abriu uma porta para tudo aquilo que é ruim entrar dentro da humanidade e fazer parte da nossa vida. Se hoje nós estamos vivendo dias difíceis, como o índice de violência muito alto, homicídios, feminicídios, se hoje nós conseguimos ver uma corrupção generalizada, idolatrias, tudo que nós olhamos para a sociedade hoje e conseguimos ali ver algo ruim que desgasta a vida do ser humano, que traz um grande estrago para a vida do ser humano, tudo isso é fruto da queda do Éden. Tudo isso é consequência da queda do ser humano. Então, a queda do homem trouxe tudo aquilo que é ruim para nós, para a sociedade e para a humanidade. Medos, traumas, fobias, corrupção, homicídio, violência, sentimentos ruins, e assim segue a lista. Sendo que, para o homem em particular, para Adão e Eva, que estava vivenciando aquele momento, o momento da queda, esse episódio também trouxe outros problemas para a vida deles. Então, inicia-se um problema na vida do homem e da mulher, de Adão e Eva, e esse problema, ele ganha repercussão e vai alcançando toda a humanidade até os nossos dias. Então, devido à queda do ser humano no Éden, nós passamos a ter uma natureza corrupta, pecadora. Então, a natureza do ser humano é má. Sabe, dentro do meu ministério, uma coisa que eu amo fazer, que eu pretendo fazer até os últimos dias da minha vida, se Deus permitir, é fazer visitas. E dentre as que eu mais amo fazer é visitar os nossos idosos. E aí, quando você vai visitar um idoso,
Geralmente, você, no meio da conversa, você ali coloca frases como arrependimento, como pecado. E o que eles dizem? A maioria deles, pastor, mas eu não tenho que me arrepender porque eu sou uma boa pessoa. Eu nunca fiz mal para ninguém. Essa semana uma idosa falou isso para mim. Eu nunca fiz mal para ninguém, eu sempre fui uma boa pessoa. Aí eu falo, olha, a natureza do homem me diz que você está enganada. Vamos fazer uma viagem no tempo para a sua infância. Você foi uma menina obediente, você foi uma menina prestativa, desses lábios nunca saiu uma palavrazinha errada, nunca teve uma atitude de rebeldia com papai e mamãe. Sei que você está com 86 anos, mas vamos voltar lá na infância. E aí? Um pouco rebelde. Ele está começando a aparecer. Eu falei, então vamos mais um pouquinho para frente. Na sua adolescência, você foi uma menina namoradeira. Não, namoradeira eu não fui não, só tive só o meu esposo. Então vamos mais para frente. Hoje, recentemente, 2, 3, 4 décadas atrás, falou alguma besteira, pensou alguma coisa errada. Aí o filho falou assim, mamãe, cuidado que você vai falar, pastor. Que a sua boca, mamãe, antes de você se converter, 10 palavras é um palavrão. Então, irmãos, o que eu quis mostrar para essa idosa é que a natureza do homem é ruim. A natureza do homem é pecaminosa. Adão, um homem perfeito, criado imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva, seres perfeitos. Na hora de fazer uma escolha, eles escolheram aquilo que era ruim. Imagine nós que nascemos no pecado, vivemos no pecado, e que o pecado está constantemente na nossa vida através da sociedade que a gente vive. Então, irmãos, nós realmente vivemos hoje ainda a tragédia do Éden. A humanidade ainda desfruta a tragédia do Éden. Mas na vida de Adão e Eva teve consequências. E nós estaremos aqui analisando esse texto, as consequências que a queda trouxe para a vida de Adão e para a vida de Eva. E depois vamos trazer isso para a nossa vida, se assim Deus permitir. Então a primeira consequência da queda, da tragédia do Éden, foi um sentimento de culpa, vergonha, medo e fuga da presença de Deus. Leia comigo aí Gênesis 3, 7 a 8, fazendo um favor. Então, o primeiro sentimento que veio sobre a vida de Adão e Eva por conta da queda foi um sentimento de culpa, vergonha, medo e fuga da presença de Deus. Gênesis 3, versículos 7 e 8 diz o seguinte: Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Então, depois de comer o fruto proibido, os olhos de Adão e Eva foram abertos, mas não apenas para ver que eles estavam sem vestimentas, mas os seus olhos foram abertos para a sua nudez e perceberam que caíram em uma grande cilada do inimigo e que essa cilada, ela traria como herança uma maldição sobre toda a humanidade. Então, o pecado não apenas fez com que o homem conseguisse enxergar o seu estado de nudez, mas o pecado também fez do homem um tolo, porque ele achou que poderia se esconder de Deus atrás de alguns arbustos no jardim. Então, como
nós conseguimos se esconder daquele que é onipresente? Como fugir da presença daquele que está em todos os locais, tudo sabe e tudo vê? Mas o homem, depois da queda, se achou tolo em achar que poderia se esconder da presença de Deus. Então, o primeiro sentimento, as consequências da queda foi um sentimento de culpa, de vergonha, de medo e fuga da presença de Deus. A segunda consequência dessa queda, dessa tragédia que aconteceu no Éden, foi um conflito conjugal. Bem, conhecemos a história que quando Adão foi interrogado a respeito, do que estava acontecendo, ele logo passou a responsabilidade para Eva. Diz aí em Gênesis 3:12, então o homem falou e disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então Adão culpou a mulher pela tragédia da queda, em vez de assumir a sua responsabilidade. E essa situação abriu uma ferida no relacionamento daquele casal. Uma ferida que até os dias de hoje encontra-se aberta em muitos relacionamentos. Então, essa relação que deveria ser vivida de amor, singeleza, carinho, ela foi contaminada pelo fermento das acusações amargas. O jardim do romantismo, que era o Éden, foi invadido pela erva daninha da discórdia, da divisão, do conflito familiar. Então, a queda do homem, a tragédia do Éden, trouxe para a humanidade medo, culpa, um sentimento, de vergonha, fuga da presença de Deus e o primeiro conflito conjugal. Mas os problemas da queda continuam. Eles são extensos, porque ele também trouxe uma batalha espiritual, uma guerra espiritual entre o homem e o inimigo da nossa vida, Satanás. Em Gênesis 3, 14 e 15, diz assim, então o Senhor disse à serpente, aquele que induziu Eva e Adão ao erro. Então o Senhor disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, uma das consequências, irmãos, da queda do Éden, uma das consequências dessa tragédia foi uma batalha espiritual. E o Senhor diz aqui, no versículo, final que nós acabamos de ler, então haverá inimizade entre você e a mulher, a serpente e a mulher, Lúcifer e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Amém? Então as consequências do Éden permanecem. Vergonha, fuga, conflitos familiares, uma batalha espiritual, mas também sofrimento e fadiga. Leia comigo aí Gênesis 3, 16 ao 19. Então disse Deus à mulher, aumentarei e muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz aos seus filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E Adão disse, por ter dado ouvido à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos, ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão,
até que volte à terra, pois dela você foi tomado, porque pó você é, e pó voltará a ser. Amém? Toda vez, irmãos, que eu estou trabalhando, um trabalho cansativo, exaustivo, eu falo, Adão, por que você fez isso? Consequências, Adão, da sua desobediência. Olha o suor descendo da testa, Adão. Consequências. Então, irmãos, essa queda, ela trouxe consequências dramáticas e lamentáveis sobre toda a humanidade. Esse episódio marcou a vida do ser humano. Ele perdeu a comunhão com Deus, a autoridade que tinha sobre a mulher, sobre a natureza, e foi aberta uma porta para a legalidade que o inimigo iria atuar em nossas vidas. A partir daquele momento, a natureza do ser humano passou a ser mal. E aí você vai ver, dali para frente, coisas terríveis sendo registradas na palavra de Deus. Tudo isso consequência da tragédia do Éden. Sabe, irmãos, diante da tragédia do Éden, nós ficamos, a humanidade ficou encurralada em todas essas questões que nós acabamos de passar para vocês. Um sentimento de culpa, um sentimento de medo e tudo aquilo que eu falei. E muitos outros problemas que a queda trouxe para a nossa vida. Mas diante da queda do ser humano, Deus, ele entra com intervenção, irmãos. Deus entra com a válvula de escape. Deus entra com o socorro. Deus entra com a providência. Então, aqui presente, estamos reunidos hoje louvando o Senhor. Mas todos nós que estamos aqui, nós colhemos frutos da tragédia do Éden. Todos nós que estamos aqui temos que travar uma batalha a cada dia com os desejos da carne. Todos nós travamos uma batalha dia a dia com os desejos que tentam nos tirar da presença de Deus. Então, todos os dias nós temos que vencer o pecado que já está à porta de nossas vidas. É uma luta constante até os últimos dias das nossas vidas. Se você acha que Sodoma e Gomorra era uma cidade promíscua, pecadora, hoje nós vivemos isso em uma proporção muito maior. Porque naquela época, eram duas cidades contaminadas pelo pecado. Hoje nós vemos toda uma humanidade revestida da carnalidade, sendo influenciada pelo inimigo, o que ocasiona sobre a vida da humanidade um grande fardo que carregamos. Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele trouxe uma intervenção. Mas muitos não desfrutam da intervenção de Deus. Muitos não desfrutam da graça de Deus. Muitos não desfrutam do amor de Deus, porque fazem escolhas. Eles escolhem a viver segundo os desejos da carne. E você que é um servo de Deus e uma serva de Deus, nós não andamos segundo os desejos da carne, mas direcionados pelo Espírito. Então, as sequelas, irmãos, da tragédia do Éden foram grandes, mas Deus no Éden começa a entrar com provisão. E ele, então, traz um sacrifício substitutivo temporal. Gênesis 3:21, leia comigo aí, fazendo um favor. Diante da nudez do homem, por conta da sua queda, o Senhor, ele traz uma intervenção, um sacrifício substitutivo temporal.
E diz em Gênesis 3, 21, Senhor Deus fez roupas de pele com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então aqui, irmãos, nós vemos que diante do erro daquele homem e daquela mulher, foi necessário um inocente ser morto. Sendo que esse inocente, esse animal que foi morto, para que a pele fosse utilizada para tampar a nudez do homem e da mulher, foi algo substitutivo e temporal. Temporal porque aquele sacrifício tinha apenas como objetivo tampar a nudez daquele casal. Futuras gerações que viriam não seriam beneficiadas com o sacrifício daquele animal, mas Adão e Eva foram beneficiados. A sua nudez, o seu pecado foi tampado por um sacrifício de inocente. Substitutivo porque um animal inocente morreu para inocentar outra pessoa. Um animal inocente morreu para tampar o pecado de outra pessoa. Mas aquele sacrifício que nós acabamos de ler em Gênesis 3, 21, ele era temporal, ele era frágil porque alcançava apenas aquele casal. E Deus então começa a escrever um projeto, um propósito de intervenção na vida do ser humano. E aí surge mais à frente os holocaustos, os sacrifícios que serviam tanto para adoração como uma forma de purificação, remissão de pecados. Mas note que novamente esse sacrifício nos holocaustos, nos sacrifícios que eram feitos nos altares onde animais eram mortos, também eram temporal e substitutivo. Temporal porque era para aquela geração, para aquele povo, para aquela família, para aquele homem, para aquela mulher, e não alcançavam a geração futura, não alcançava aqueles que ainda iriam nascer. Mas Deus continua trabalhando e incrementando o seu projeto de redenção, aonde foi concretizado em Cristo Jesus. Aí sim, um projeto pleno, consumado, aonde toda a tragédia do Éden foi alcançada. E o sacrifício de Cristo foi tão pleno que gerações passadas foram beneficiadas pelo sacrifício do Cordeiro. O sacrifício do Cordeiro foi pleno, que hoje a nossa geração, milhares de anos depois, a nossa geração é beneficiada com o sacrifício do Cordeiro. E outras gerações futuras são beneficiadas com o sacrifício do Cordeiro de Cristo até o dia que Ele venha arrebatar a sua noiva, a sua igreja. A tragédia do Éden trouxe consequências na nossa vida, mas Deus, diante da sua grande misericórdia que não tem fim, criou um projeto de redenção, criou um projeto que iria mudar a vida do ser humano, que iria tirar toda a legalidade que o inimigo tinha sobre a nossa vida. E esse projeto foi culminado, foi finalizado através da vida de Cristo Jesus. Somos livres pelo sangue do Cordeiro. Somos remidos de todo o pecado. Somos purificados de todo o erro. Somos inocentes porque Cristo morreu em meu lugar. Cristo morreu no seu lugar. E a palavra de Deus, irmãos, ela é bem clara. Ela é bem clara. Em Romanos 3, não precisa abrir, lê aqui comigo no multimídia para a gente ganhar tempo, porque hoje nós estaremos ainda celebrando a Santa Ceia. Romanos 3, do 24 ao 25, diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus,
sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Intervenção de Deus sobre a nossa vida. Na carta aos Coríntios 5:21, 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu pecado, Deus fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Romanos 8:1 diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Porque não há condenação sobre a tua vida. Não há condenação sobre a sua vida se você vive em Cristo Jesus. Então, irmãos, apesar de nós lermos que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, a tragédia do Éden ainda está presente na vida da sociedade. Apesar de Deus ter trago uma solução permanente para o pecado, é nítido os frutos da tragédia do Éden na sociedade em que vivemos. O pecado atua entre nós. Ele busca um novo alvo a cada dia. Satanás não desistiu e ainda hoje ele trabalha buscando novas vítimas, novos alvos, trazendo culpa, medo, traumas, distanciamento de Deus e sequelas terríveis sobre toda a humanidade. E Deus, Ele nos trouxe aqui, irmãos, para nos mostrar nesta noite que nós precisamos lutar contra o pecado. O Senhor nos trouxe aqui, irmãos, para a palavra de Deus nos ensinar, a palavra de Deus nos instruir que existe um escape em Cristo Jesus, onde nós temos vida e vida com abundância. A tragédia do Éden e a intervenção de Deus. Agora, irmãos, vamos trazer essa reflexão para a nossa vida. Você já entendeu que a tragédia do Éden ainda hoje tem consequências na nossa vida, na vida daquele que vive no pecado, amém? Mas você também entendeu que o Senhor te remiu, que o Senhor te purificou, que o Senhor morreu e te deu salvação em Cristo Jesus, amém? Amém. Então, glória a Deus por isso. Agora, irmãos, vamos trazer isso para a nossa vida. A primeira coisa, irmãos, que nós precisamos aprender com essa reflexão é lutar contra o pecado. Eva, ela não caiu de uma hora para outra. As coisas não aconteceram como se fosse um deslize na vida de Eva. Foi uma escada que ela foi descendo um degrau de cada vez. Ela foi descendo ladeira abaixo. Primeira situação foi quando ela colocou em dúvida aquilo que Deus tinha instruído para ela e para Adão. O primeiro grande erro de Eva foi colocar em dúvida aquilo que Deus tinha instruído, para que ela e Adão pudessem observar. O segundo grande erro que Eva cometeu junto com Adão foi dar ouvidos ao inimigo e desprezar os preceitos, os ensinamentos que Deus tinha estipulado para a vida daquele casal.
E a terceira situação foi pegar o desejo que estava no íntimo do coração, porque ela começou a questionar os ensinamentos de Deus, ela começou a dar ouvidos àquilo que o inimigo falava sobre ela. E o terceiro ponto foi pegar aquele sentimento que estava no coração dela e colocar aquele sentimento em prática. E quando ela coloca aquele sentimento em prática, e ela então ali toca no fruto, tudo começa a desabar na vida dela e na vida de Adão. Porque o tocar trouxe a consequência de comer o fruto, e assim, sucessivamente, foi criando-se um grande problema para aquele casal e para toda a humanidade. Então, irmãos, com isso, eu digo para você, lute contra o pecado. Não tente distorcer a palavra de Deus para fazer aquilo que o seu coração se agrada. A palavra é a palavra, e nós devemos obediência à palavra de Deus e aos princípios de Deus. Todas as vezes que nós pegamos essa palavra e começamos a interpretar ela de uma forma que venha nos favorecer em nossos desejos carnais, estamos trilhando um caminho de queda. Todas as vezes que nós damos ouvido às tentações que surgem na nossa mente, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós estamos trilhando um caminho de queda. Todas as vezes que nós começamos a flertar com o inimigo e com o pecado, nós estamos trilhando um caminho de queda, que vai trazer consequências. Que vai trazer consequências para a nossa vida, para a nossa família, vai trazer consequência para os nossos. Então precisamos lutar contra o pecado. Para a nossa vida prática, temos que entender que nós temos um inimigo, o inimigo declarado, que veio para matar, roubar e destruir. O inimigo das nossas vidas não é uma invenção filosófica, teológica. Ele é real. Ele é real. Muitas vidas estão sendo tragadas por ele, destruídas por ele. Muitos casamentos destruídos por ele. Ele é real. A batalha é travada dia a dia. Não pense você que ele está satisfeito de você estar na casa de Deus. É travado. É travado uma batalha dia a dia. Então, não flerte com o pecado, lute contra o pecado, não cometa os erros que Eva cometeu. Creia na redenção do Senhor sobre a sua vida. Creia na redenção do Senhor sobre a sua vida. Há algum tempo, eu dei um exemplo de um episódio que aconteceu comigo, porque, irmãos, nós somos pecadores, nós cometemos erro. E o inimigo sabe disso. E ele tenta nos intimidar. Né? Ele tenta nos intimidar. E estava trabalhando, e já até comentei isso em uma das ministrações, e uma amiga nova convertida aqui da igreja, ela saiu do plantão de oração, e quando chegou em casa, ela entrou na porta da casa dela, e uma pessoa, um familiar que estava visitando ela, quando ela chegou, esse familiar se manifestou. E ela, nova convertida, ela não sabia o que fazer, né? Ela não sabia como proceder. Ela não sabia que a autoridade de Cristo estava sobre a vida dela. E ela me mandou um WhatsApp. E geralmente, quando eu estou trabalhando sempre online, e eu vi, estava próximo à casa dela. E aí, de bermuda, de tênis, camiseta. Quando eu cheguei na casa dela,
aquela entidade maligna falou o seguinte para mim: você que veio aqui me mandar embora? Não é nada, você não é ninguém. Tá certo? Realmente, eu não sou nada, não. Mas eu sou lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. E você vai sair daí não porque eu sou bonzinho, mas porque o sangue do Cordeiro, a autoridade do Cordeiro está sobre a minha vida, e você vai libertar esse jovem em nome de Jesus. E assim foi. Então o inimigo, irmãos, de alguma forma, ele tenta te acusar, para que você coloque em dúvida a redenção que está sobre a tua vida. A redenção que está sobre a tua vida. Não existe acusação sobre a igreja do Senhor, para aquele que vive em novidade de vida. E ele tenta te acusar para que você não viva nessa certeza, nessa convicção. Deus me purificou de todo o pecado. Na cruz do Calvário, toda a legalidade que o inimigo tinha sobre a minha vida, sobre a minha família, foi cancelada em nome de Jesus. Mas o inimigo, ele tenta colocar você em dúvida, porque muitos se acham indignos de receber o perdão do Senhor, independente daquilo que você cometeu na trajetória da tua vida. Deus te ama, Deus te perdoa, Deus quer te fazer uma nova criatura, Deus vai te remir de todo o pecado, Deus vai te perdoar e você será salvo, se perseverar. Outra coisa que nós temos que levar em prática para a nossa vida: busque viver sem acusação, sem medo e traumas, pois Cristo te libertou, uma libertação plena. Plena. Outra... Será que o Vasco subiu? Os flamenguistas, os vascaínos escutando o hino do Vasco, né? Isso é difícil acontecer, gente. Subiu para cair, tadinho do Vasco. Eu sou vascaíno, tá, gente? Você que está em casa talvez sabe nem o que está acontecendo, passou um carro com o hino do Vasco. Aí. Então, busque viver sem acusação, medo, traumas, pois Cristo te libertou. Para a nossa vida, a cruz foi a concretização da intervenção do Senhor na tragédia do Éden. Nela, o inimigo perdeu toda a legalidade sobre a humanidade. Ele foi derrotado. Somos livres, libertos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Você crê? Glória a Deus por isso. Então, irmãos, baseado na palavra do Senhor, em tudo aquilo que a palavra de Deus diz e nos ensina, irmãos, você é livre. O inimigo não tem legalidade sobre a tua vida. E se você está aqui nesta noite na casa de Deus e você se sente oprimido, você se sente ainda prisioneiro dos grilhões da treva, dos grilhões do maligno, é o dia de você pôr um basta em tudo isso na sua vida e ser liberto pelo sangue do Cordeiro nesta noite, neste momento. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Não temos palavras para expressar tudo aquilo que Cristo fez e está fazendo por nós até hoje. Nos falta palavras, atitudes, irmãos, para agradecer tudo o que Ele fez, para agradecer a redenção que está sobre nós. E Deus está aqui falando ao teu coração que essa redenção, que essa intervenção que foi consumada em Cristo Jesus está disponível para você. Está disponível para você. E aí você tem que fazer uma escolha. Ser escravo do pecado, do medo, dos traumas que estão presentes na sociedade, ou ser livre,
liberto pelo sangue do Cordeiro. É uma escolha que você tem que fazer. E Deus é tão maravilhoso que enquanto há vida, há esperança. E mais uma vez Ele está aqui, te dando mais uma oportunidade de você romper com os grilhões que o inimigo tenta lançar sobre a tua vida e viver um novo tempo de Deus, um novo momento na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Curve a sua cabeça, fazendo um favor, que nós estaremos orando em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Querido Deus, amado Pai, Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque nós fomos remidos, nós fomos libertos, nós fomos perdoados, Senhor, de toda a nossa iniquidade. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício da cruz. Obrigado por ter se colocado no madeiro. Obrigado por toda humilhação, por toda afronta que o Senhor recebeu por causa de cada um de nós. Muito obrigado por ter, ó Deus, se colocado no nosso lugar. Obrigado pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que está sobre a nossa vida, purificando a nossa mente, purificando as nossas vestes, fazendo delas vestes resplandecentes para a honra e glória do Senhor. Obrigado pelo sacrifício da cruz, que tem, ó Deus, purificado os nossos lábios, purificado os nossos olhos, que tem, ó Deus, nos ensinado a andar num caminho de luz, num caminho o qual os teus princípios são tudo aquilo que devemos seguir e caminhar. Meu Deus, contempla, Senhor, nesse momento a tua igreja, Senhor. Se existe, ó Deus, algum irmão ou irmã que ainda vive, Senhor, aprisionado pelo pecado,